Bom dia, amigos! 7 horas, começando mais uma live de imunidade emocional. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Bom dia, Babi! Por que a gente fica ansioso? Bom dia, Gabi! Conseguiu levantar cedo. Por que a gente fica ansioso? O que é ansiedade? Como que a gente faz para se sentir menos ansioso, fundamentalmente? Dedé, bom dia. Paulinha. Que bom que você está aqui, Paulinha. Bel, Ana, Babi. Gabi sonhou comigo, olha só que legal. Bom, espero que tenha sido um sonho bom, né? Aguinha com limão. Já falamos várias vezes, né? Isabela, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Isa. Jana, Tia Adriane. Julie, bom dia. Karine, Mari, olha só, conseguiu entrar. Marcela. Bom dia, gente. A live é cedo, né? Bom dia, tia. Bom dia, Isoca. 7 horas da manhã. Me ensina a ser menos ansiosa. A ideia é essa aqui, hoje. A gente fazer só uma comparação. Bom dia, Vini, Marcela. Neste meu novo ciclo. Um novo ciclo que se inicia, né? Às vezes eu falo feliz ano novo pra pessoa que tá virando de aniversário, a pessoa não entende, né? A cada virada de aniversário é um novo ano. Então você tá começando um ano novo na sua vida. Sempre novas oportunidades de um ano novo. Jana, Ana, Felipe, Fabrice, bom dia todo mundo. Eu sou muito ansiosa. Ana, primeira coisa que a gente quer falar aqui nessa live é assim. A gente não é nada na vida. A gente não é nada, porque o nosso corpo está em constante movimento, as nossas células estão em constante reciclagem, tá tudo mudando, a Terra tá girando o tempo todo. A Terra já não era mais o que ela foi ontem. Ela já não é mais o que ela foi há 5 minutos atrás. A gente também já não é mais. A gente pode ficar preso a padrões do passado, e aí a gente acha que a gente é alguma coisa, mas a gente não é. Assim como eu falo que ninguém é equilibrado. Ninguém é equilibrado, gente, esquece. Se alguém falar pra você que a pessoa é equilibrada, esquece. Eu não sou equilibrado. Eu estou equilibrado. É diferente. Então, assim, a pessoa pode estar ansiosa. Você pode ter colocado a ansiedade tão forte na sua vida e o desequilíbrio que você tá ansiosa há muitos anos. Já tem 30 anos que eu estou ansioso. Pode ser o caso, né? Mas ainda assim você está. E ainda assim você tem a possibilidade de mudar. O equilíbrio é a mesma coisa. A gente está em equilíbrio. Mas a gente pode sair do equilíbrio, ó, numa velocidade. Então, todo mundo que tem uma preocupação legítima com o futuro, que quer conquistar coisas, tem uma tendência a estar ansioso. Todo mundo, né? Todo mundo que é ambicioso. Ambição não é uma coisa ruim. Ela é ruim quando ela é destrutiva para você ou para as pessoas ao seu redor. Mas não necessariamente ela é uma coisa ruim. A ambição de ser uma pessoa, né, de evoluir, de aprender mais coisas, isso não é ruim. Ela é ruim quando você destrói a sua própria vida, né? E a ansiedade, ela pode ser um sentimento destrutivo, né? Caio, bom dia. Anelisa. É isso, gente. Então a primeira coisa é assim, esquece essa coisa de eu sou ansioso. Ninguém é ansioso. Entende? A gente se coloca num estado de ansiedade. Legal? Gente, nem pergunta, eu já começo a falar. O áudio tá legal. Corações aqui, se tá funcionando. O áudio tá bom? Tá legal, né? Ó, vou confessar, né? Tô disposto a sempre mostrar a verdade aqui. Tô tomando café. De novo, pelo 3º dia consecutivo. Tomei no sábado, achei que era inofensivo. Vou tomar só um cafezinho aqui no sábado. Quem é novo aqui sabe que eu falo um pouco sobre o café e a gente vai falar aqui hoje sobre o café também. Tem estudos científicos que correlacionam o café com ansiedade. Então, muita atenção, tá ótimo. Obrigado, Tony. Bom dia. Bom dia, Norton. Tem estudos científicos que correlacionam o café com ansiedade, tá? Então a gente é uma sociedade que tá muito ansiosa, né? Está muito ansiosa dentro das empresas. É muito comum a gente ver as pessoas falarem que são ou estão ansiosas, né? É muito comum. A gente ouve tanto isso que a gente tá achando que isso que é o normal. Mas esse não é o normal. O normal é a gente se sentir bem. É a gente estar tranquilo. Tá ótimo, Ana. Legal. Perfeito.
O normal é a gente se sentir bem, a gente se sentir tranquilo, mas pra isso a gente precisa de treinamento. Pra gente chegar nesse estado. Então o café, eu falo que eu não tomo café, mas eu tô tomando já pelo 3º dia consecutivo, porque é viciante. Então assim, tô tomando café. Não tira meu café. Acho assim, tudo é equilíbrio, né? Tudo é você entender o que funciona, o que não funciona na sua própria vida. Tem gente que tem ultra sensibilidade ao café, eu sou uma dessas pessoas. Tem gente que tem menos sensibilidade ao café. Ainda bem que o Fernando não é ansioso. É isso aí, Natália, não é. Não é, só está. Então a gente tem que entender, assim, eu acho que é interessante a gente ler as pesquisas, a gente ter o conhecimento para a gente testar na nossa vida. Então hoje a gente vai falar sobre ansiedade, sobre diversas práticas que a gente pode fazer para ser menos ansioso, para construir um estado emocional relativamente blindado contra a ansiedade. Mas ainda assim a gente está suscetível, tá? A gente vai falar sobre isso. Algumas coisas que eu vou falar aqui vão ser legais para você e você vai aproveitar na sua vida. Algumas coisas que eu vou falar aqui não serão legais para você e você vai eliminar, você vai jogar fora. Então eu quero que você absorva apenas aquilo que fizer sentido para você, tá? Porque a gente já falou muito aqui sobre a bioindividualidade. Então assim, o que funciona para o meu organismo não necessariamente funciona para o seu. As pesquisas científicas geralmente, para ela ser considerada uma pesquisa científica, ela está trabalhando ali com amostragem, né? Uma matemática, uma estatística séria. Mas ainda assim ela está falando de um grupo específico, ela é uma pesquisa. Então pode ser, tanto é que, sinceramente, gente, a gente acha pesquisa científica sobre tudo na vida. Eu posso achar uma pesquisa científica falando mal do café e uma pesquisa científica falando bem do café. Eu posso não, eu sei que existem várias desse jeito, tá? Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. Se quiserem mandar aquele aviãozinho legal para aquele amigo que faz sentido, que ele precisa participar, que ele precisa deixar de ser ansioso, que ele precisa trabalhar o organismo dele para ser menos ansioso, esse é o momento. Corações aqui pra gente começar. Eu tinha me esquecido lá atrás, quando eu comecei as lives. By the way, essa é a live 12. Estamos na live 12, tá? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa 12ª live. E continuamos. Bom dia, Lari. Continuamos. Vamos começar então? Primeira coisa, gente, que eu acho que vale muito a pena a gente falar é a gente, essa geração que tá aqui, pessoal que tá aí, vocês que estão ouvindo aí, a gente é de uma geração que aprendeu a tomar remédio. A gente, né, desde que a gente é novo, a gente toma remédio. Talvez as pessoas um pouco mais velhas tomavam mais chás, outras coisas que estão da natureza, mas a gente toma muito remédio, né? A gente tomou muito remédio ao longo da vida e tal. Que é a medicina alopática. O remédio é bom? Claro que é bom, né? Várias vezes, né? Quando você tá com um mal estabelecido, quando você tá com uma doença crônica, o remédio é interessante. No entanto, já falamos várias vezes, eu sempre bato nessa tecla aqui, então me desculpe se você já está ouvindo isso pela 12ª vez, mas é o que eu acho tão importante. É assim, o remédio... eu tô ansioso, eu vou lá e tomo um remédio pra ansiedade. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer mudança. A máxima mudança que eu tenho que fazer é ganhar dinheiro pra comprar o remédio, porque não são baratos. E a segunda coisa é tomar o remédio. Esse é meu exercício. Entende? É fácil tomar o remédio pra curar um mal estabelecido já, né? Então assim, tô me sentindo ansioso, vou lá e tomo um remédio. Tô com gastrite, tomo omeprazol, eu acho, né? Pantoprazol, sei lá, alguma coisa prazol. Tô com dor de cabeça, tomo um Tilenol. Tô com sei lá, depressão, tomo um remédio. Então assim, a gente aprendeu muito a tomar remédio, a remediar, para lidarmos com os sintomas. Amigos, eu quero muito que vocês continuem escrevendo aqui as perguntas, Nana, porque eu vou lendo à medida que eu vou falando, tá? Mas só pra focar aqui, pra depois, quando vocês forem ouvir daqui a pouco, a coisa ter um fluxo. E aí, porque a gente aprendeu a remediar, a gente não tem a necessidade de mudança de comportamento. Eu sempre falo assim, eu tenho uma tendência a ter pressão alta por causa de um histórico familiar. Então alguém diria que era genético, né? Então eu tenho essa predisposição genética. Eu não tenho pressão alta. Mas eu não tenho porque eu tive que fazer muitas mudanças no meu estilo de vida, na minha rotina, para não ter pressão alta. Porque se eu tivesse um estilo de vida padrão, eu teria pressão alta. Porque eu já tenho essa tendência. Entende? Então é a mesma coisa para ansiedade.
Cada organismo é sensível de um jeito ou de outro. A nossa sociedade em si, a forma como a nossa sociedade padrão, todo mundo tem uma tendência à ansiedade. Mas, se a gente mudar o nosso comportamento, a gente consegue não manifestar essa tendência. Mas percebe que mudança de comportamento é muito diferente de tomar remédio? Porque mudança de comportamento, vamos supor, eu vou falar um pouco sobre a minha rotina da pressão alta. Eu não bebo álcool, porque eu não quero, pra mim é super tranquilo, eu não sinto vontade, mas se eu sentir vontade eu bebo, tá? Que fique claro. Se eu quiser eu bebo, porque eu sou livre, né? Eu sou livre pra tomar minhas próprias decisões, assim como vocês. Então é ruim essa coisa de proibição. Ah, eu não posso. Eu posso, eu não faço porque eu não quero. Mas se eu quiser, amanhã, se eu quiser, eu vou fazer. Eu medito todos os dias, eu faço atividade física todos os dias, e aí sim eu consegui desmamar o remédio da pressão. Entende? Tem várias outras coisas que estão dentro disso. Eu tô sendo bem simplista. Mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte. Pra gente conseguir mudar um mal que está estabelecido, porque a ansiedade ela é um desequilíbrio emocional. A gente vai falar um pouco sobre como que ela se estabelece. Meu pai tá aqui na área. Bem-vindo, pai. A gente vai falar um pouco sobre como é que ela se estabelece. Que é... mas, independente disso, quando ela se estabelece, quando a gente está sentindo os sintomas, a gente tem que fazer a mudança de comportamento para eliminar esses sintomas. Se a gente vai lá e toma um remédio, a gente elimina o sintoma, mas sem mudar o comportamento. Gente, não estou advogando contra o remédio. Só estou dizendo que a gente pode se tornar preguiçoso quando a gente toma remédio para tudo. E que a nossa sociedade se acostumou tanto a tomar remédio que a gente não pensa, eu tô sentindo ansioso. O que eu tenho que mudar na minha rotina? O que eu tô fazendo de errado? Entende? Porque se você está se sentindo ansioso, você está fazendo alguma coisa de errado. Errado como? Errado de acordo com o equilíbrio do seu sistema. Entende? O seu sistema funciona de um jeito. Se você está se sentindo ansioso e isso está prejudicando a sua capacidade de ação, está sendo ruim, então você está fazendo alguma coisa de errado. Então você precisa mudar essa coisa que você está fazendo de errado. Precisa incorporar algum hábito, precisa tirar o outro hábito. Entende? É isso. Família em peso aqui. Minha mãe entrou agora também. Então, primeiro vamos falar sobre os sintomas da ansiedade. Eu listei aqui alguns sintomas, né? Porque pra gente perceber que a gente tá ansioso, a gente percebe a partir dos sintomas. Então, assim, eu tô ansioso, vamos pensar nos sintomas. Falta de ar. Ai, tá me faltando ar. Não consigo respirar direito. Então, a respiração, ela acompanha muito as nossas mudanças emocionais. Entende? A nossa respiração, ela é praticamente a primeira coisa que acompanha uma mudança emocional. Aí eu vou citar aquele exemplo clássico. Quando eu tô apaixonado, eu respiro assim. Ai, tô apaixonado, que incrível. Acabei de encontrar a pessoa amada. Agora, quando eu tô nervoso, é aquela respiração rápida. Então, uma coisa muito interessante pra gente ter atenção é sobre a nossa respiração, porque ela vai dizer muito sobre o nosso estado de ansiedade. O Felipe acabou de falar de outro aqui, que é dor de barriga, né? O sistema digestivo, o todo, inteiro, então o estômago, o intestino, tudo, ele tá muito relacionado aos nossos estados emocionais. Então, se eu tenho intestino preso, se eu tenho intestino solto, se eu tenho gastrite, se eu tenho colite, tudo isso deve estar relacionado a sintomas emocionais. A gente já falou sobre isso, mas desculpa. Já tem vários estudos sérios comprovando essa correlação entre as nossas emoções e os nossos sintomas físicos no corpo. O Dedé falou, comer sem perceber o que está comendo. Exatamente, comer compulsivamente. Eu tô aqui comendo. Isso é um sintoma de que a gente tá com ansiedade, né? Dificuldade para dormir é um sintoma de ansiedade, né? Eu me deito para dormir e eu não consigo dormir porque eu tô ali pensando em problemas, insônia, né? Que a tia Rita falou. Dificuldade para se concentrar é um grande sintoma de ansiedade. A pessoa senta na minha frente e eu não consigo prestar atenção no que ela tá falando. Já passaram por isso? Quem aí já passou por isso? Travar e transpirar. Eu vou até falar, no final dessa live aqui, eu vou dar uma dica pra vocês muito interessante de um estudo sobre essa coisa de travar, né? Quando você tá numa situação que será desafiadora pra você. Por exemplo, a minha primeira live é uma situação super desafiadora. Eu vou dar uma palestra, eu vou fazer aquilo. Cada um tem um desafio na sua própria vida, né? Então, quando você tá numa situação desafiadora, existe uma técnica científica sobre isso. No final da live eu falo sobre ela.
Fadiga mental é um sintoma de ansiedade. Então, minha cabeça tá a mil, eu penso em mil coisas. Esse não é o normal, gente. O normal é a serenidade. O normal é a serenidade. Muitas vezes, muita gente já passou, né? Normal é a serenidade. A gente consegue, que é o equilíbrio, né? A gente consegue voltar para esse estado de serenidade em que a nossa mente não vai estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, em que se senta uma pessoa para conversar com a gente, seja uma pessoa do nosso trabalho, seja uma pessoa da nossa família, e a gente consegue prestar atenção nessa pessoa. O Renato falou, tive fadiga mental perto da prova do concurso, não conseguia mais ler. Então, a ansiedade, muitas vezes, a nossa ambição, a coisa que ele mais quer é entrar no concurso. Mas a ansiedade trava isso, né? É isso. Então, às vezes, a nossa emoção, ela vai contra o nosso objetivo. E o que a gente quer é que ela vá a favor, porque isso é possível. Então, outros sintomas, fadiga física, muito importante, porque a fadiga mental gera fadiga física. É assim, eu acordo cansado já. Se você acorda cansado, esse é um grande sintoma que seu corpo está em desequilíbrio. Existe algum desequilíbrio ali estabelecido. Aí já falei dor de cabeça, gastrite, colite. Então, o nosso corpo ele responde, a ansiedade ela é uma resposta do nosso corpo ao estresse que a gente está estabelecido. E se a gente está num estresse crônico, ou seja, a gente está sempre passando por situações estressantes, desafiadoras, a gente acaba tendo esses sintomas recorrentemente. E aí por isso eu falo, né, eu tenho ansiedade, mas você não tem ansiedade, você está com ansiedade. É o medo de futuro, a apreensão sobre o futuro. E aí, pra tratar a ansiedade, tem que ter esforço, gente. Porque a ansiedade é um estado emocional. Como é que se forma um estado emocional? Esse seria o momento de eu trazer uma lousa aqui. Voltamos. A minha Siri ouviu aqui, que ela tá ligada o tempo todo. Ela me ouviu e ela subiu aqui, perguntando o que eu queria. Eu não quero nada, Siri. Quero continuar aqui na live. Qual a diferença entre medo e ansiedade? É uma pergunta interessante. A ansiedade, na verdade, é uma emoção que surge a partir do medo do futuro. Então, assim, eu penso sobre o futuro e eu posso pensar sobre esse futuro com tranquilidade ou com medo. Eu posso pensar assim, vai dar certo, ou eu posso ter medo de dar certo. A ansiedade é exatamente esse sintoma. A ansiedade, ela tá correlacionada ao medo, né? A ansiedade, ela é um sintoma de medo. Ela é uma manifestação de medo sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro. Quando esse medo é muito exagerado, ela vai gerar sintomas negativos. A ansiedade num pequeno nível, ela é interessante, porque assim, é importante eu ser cauteloso em relação ao futuro. É aquela coisa, a pessoa que acha que tudo vai dar certo, eu acho que tudo vai dar certo. Gente, você tá negligenciando, porque nem tudo dá certo. Então, uma dose de ansiedade, ela é super positiva pra gente agir, né? Olha, pode dar errado, então eu vou agir aqui nessa direção. Então, momento lousa. Como a gente não tem a lousa aqui, eu quero que vocês estruturem dentro da cabeça de vocês como é que se forma um pensamento. A ordem dentro do nosso corpo é o seguinte: pensamento, emoção, ação. Isso é ciência, gente, é ordem científica. A gente já falou lá na live número 2, mais ou menos, a bioquímica por trás disso, a produção do neuropeptídeo. Não vamos repetir agora, mais pra frente a gente fala de novo. Mas a ordem é essa: pensamento, emoção, ação. Ou seja, as nossas emoções, elas se formam a partir de pensamentos. E elas seguem o fluxo através da ação. Então o fluxo é sempre pensamento, emoção, ação. Pensamento, emoção, ação. Esse é o fluxo. Grave esse fluxo. Porque se de alguma forma a gente tiver alguma trava em parte desse fluxo, por exemplo, se eu penso, sinto e não ajo, eu estanco a água. E aí a gente falou ao longo dessa semana, eu fiz um TikTok falando... TikTok não, um Reels. As nossas emoções são as nossas águas. São as águas do nosso corpo. As nossas emoções são as nossas águas internas. Água parada apodrece. Pensamento, emoção, ação. Perfeito, Érica. Água parada apodrece. Então, esse é o rio. Pensamento, emoção, ação. Pensamento, emoção, ação. Pensamento, emoção, ação. Se de alguma forma eu travo a minha ação fica comprometida, né? Que nem o Renato citou o exemplo aqui. Ele estava estudando para o concurso, ele ficou tão cansado que ele não conseguia estudar. O que acontece? Ele estanca a emoção. E aí é onde apodrece. Aí é onde a gente sente ansiedade. Então a gente sente ansiedade porque tem emoção estancada. Tá? Então eu vou citar alguns exemplos aqui. Então, amanhã eu vou pensar assim, amanhã eu tenho uma live, né? E eu tô começando essa live. Eu nunca fiz. E aí eu penso, nossa, será que as pessoas vão gostar dessa live? E aquilo me deixa ansioso. Qual que é a emoção que eu sinto? É medo, né?
Eu tô sentindo medo daquela live e aquilo me deixa ansioso e às vezes eu não consigo dormir direito. Então essa é a emoção. A partir de um pensamento, que é, será que as pessoas vão gostar? Eu penso, será que as pessoas vão gostar? E aí eu sinto medo, porque eu tô nessa dúvida. Agora, se pela mesma situação, amanhã eu tenho uma live, e eu já fiz várias lives e eu sei que as pessoas adoram. Percebe que o pensamento é diferente? Eu falo, amanhã vai ser legal. E aí a emoção também é diferente? A Erika falou, medo de rejeição. Percebe que a emoção também é diferente? As nossas emoções, elas sempre surgem a partir dos nossos pensamentos. Tá fazendo sentido? Me avisa, me mostra se tá fazendo sentido. Manda coração aqui pra eu entender se tá fazendo sentido. Tá? Senão eu mudo a maneira de falar, né? Eu tô tentando passar uma coisa que tá na minha cabeça pra sua cabeça. Sempre que a gente tá num estado emocional, a gente está nesse estado emocional por causa de um pensamento. E a ansiedade é geralmente um pensamento com medo em relação ao futuro. Porque eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir. Entende? Demais. Valeu, Maria. Legal. Então, assim, eu vou dar um outro exemplo. Eu perdi meu emprego. Né? E eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Olha o medo disso, né? Olha o medo. Eu não sei como é que eu vou pagar as contas. Agora, se por algum motivo eu consigo pensar que vai dar certo, eu vou arrumar um emprego novo. Se a gente conseguisse ver o futuro, talvez a gente já ficasse tranquilo, né? Porque a gente sabe que geralmente dá certo. Geralmente dá certo. Então a gente vai ficar tranquilo. Não que a gente pare a ação, né? Percebe? Se a gente parar de agir, vai apodrecer. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Toda vez que a gente para de agir, que a gente fica parado, apodrece a emoção. O ser humano, o nosso corpo foi feito para estar em movimento. A gente tem que estar em movimento. Se a gente não está em movimento, a nossa emoção apodrece. Porque a gente estanca o ciclo. A gente para a água, deixa a água parada. Mas assim, eu quero que vocês entendam, principalmente sobre esse exemplo do emprego, que eu tenho duas opções para pensar sobre o futuro. Ou eu posso ter fé que vai dar certo, e aí eu ajo em direção a essa fé. Gente, pensamento sem ação não serve para nada. Pelo contrário, quando a gente pensa e não age, a gente sente estados emocionais negativos, porque a água está apodrecida. As nossas emoções vão apodrecendo. Então a gente tem que pensar e a gente tem que agir de acordo com o que a gente pensa. Então, por exemplo, se eu penso que vai dar tudo certo, eu mando currículo, eu vou atrás, e aí sim eu manifesto aquele pensamento, né? Ou eu posso pensar que nada vai dar certo. Quando a gente está pensando sobre o futuro, a gente tem duas opções. Ou eu penso com medo, ou usar fé. O preço é o mesmo, custa do mesmo tanto. Então é melhor a gente treinar o nosso pensamento para pensar com fé, de vai dar certo, e agir nessa direção. No entanto, a lógica é essa, tá? Uma emoção, ela sempre se estabelece a partir de um pensamento. Sempre, não tem como ser diferente. Aí você pode pensar. Desculpa, gente. São Paulo. Quando eu vou para outro lugar, que não é aqui em São Paulo, aqui é muito poluído. Geralmente eu acordo com essa tossezinha. Quando eu vou para outro lugar, melhora. Pra praia e tal. Então, uma coisa que é interessante a gente pensar é o seguinte. Você pode pensar. Se eu que estabeleço o meu estado emocional. Outro dia eu tava conversando com uma amiga e eu falei pra ela. Eu falei, olha, esquece, não é sua chefe que tá te deixando com raiva. Esquece. Não é seu filho que tá te deixando com raiva. Não é seu trabalho que tá te deixando ansioso. É você. Ninguém é capaz de produzir um estado emocional dentro de nós mesmos, além de nós mesmos. Só a gente. Autorresponsabilidade. E aqui eu não tô falando de uma maneira subjetiva, não. Eu tô falando de uma maneira extremamente objetiva. Científica. Você pensa, você produz um neuropeptídeo, você estabelece o seu estado emocional. Então esquece, gente. Nunca mais na vida você fale, fulano me dá raiva. Você produz a raiva dentro de você. Você produz. Você pode até não saber como que você está produzindo, mas quem está produzindo é você. E aí a gente está falando sobre esse caminho. Como que eu produzo? Você produz a partir do seu pensamento. Então, perfeito, Gus. Eu vou só pensar em coisa boa e eu vou só sentir emoções boas. É isso mesmo. Desde que você haja de acordo com o que você pensa e né, pensa, sente, age, vai ser tudo perfeito. Porque se você só pensa coisa boa, aí sente coisa boa, não age, a água volta. Aí começa a apodrecer. Aí eu começo a pensar coisa boa, mas eu não tô sentindo coisa boa. Aí aquela pessoa desconexa, né? Que é assim, não, eu só penso coisa boa sobre o futuro.
mas tá se sentindo super mal. Por que será? Porque não tá agindo. Tá. Mas ainda assim, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a ação. Vamos falar sobre a primeira entrada, né? Que é o pensamento. Existe uma entrada, que é o pensamento, e existe uma saída, que é a ação. É o cano da nossa vida, é o cano do nosso ciclo. Entra no pensamento, sai através da ação. Essas duas, entrada e saída, tem que estar fluindo. Porque se alguma delas estiver entupida, a gente vai ter problema. Então, você poderia só pensar em coisa boa, né? Pra começar a entrada boa. Só que, a gente já falou sobre isso. Daniel Gilbert, professor de Harvard. A gente passa 50% do nosso tempo acordado pensando em coisas que a gente nem sabe o que a gente tá pensando. 50% do tempo que você tá acordado, você tá divagando. Daqui a 3 minutos vai acontecer isso. Eu tô aqui falando pra você, de repente você vai perceber que você não tá prestando atenção em mais nada que eu tô falando e você tá viajando. Entende? Então, o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter é assim, a gente precisa se concentrar mais. Pra gente assumir o comando da nossa própria vida, a gente precisa estar mais concentrado. Precisa ter mais concentração. Pra gente perceber que tipo de pensamento que a gente tá colocando na nossa mente. O Dedé até falou assim, quando eu tô ansioso eu como, né? Um dos sintomas de ansiedade é a gente comer sem ver. Um dos sintomas de ansiedade, da falta de concentração, é a gente pensar sem ver. E quando tudo que a gente está pensando, a gente está alimentando o nosso sistema. E a gente está produzindo estados emocionais. Então, o pensamento ele não é tão inofensivo. Pelo contrário, ele é o início de tudo que acontece na nossa vida. Porque todos os estados emocionais começam no pensamento e as nossas ações acontecem a partir dos nossos estados emocionais e o nosso resultado acontece a partir das nossas ações. Então, no início está o pensamento. Então, a primeira coisa é essa, tá? Aí é um tema complexo. Como que a gente faz para estar mais concentrado? Todas essas lives aqui foram sobre isso. Sobre a construção de imunidade emocional. Tem vários conteúdos, não dá para falar sobre tudo aqui agora, tá? Então, esse é um ponto. Já falamos muitas coisas sobre isso. Do estudo do Gilbert. Então, aí, qual que é a solução, então, pra gente ter esse fluxo legal de pensamento, emoção, ação, pra gente conseguir ter emoções mais brandas, né? A gente primeiro precisa limitar a quantidade de pensamentos sujos que entram. A gente precisa limitar a qualidade, a gente precisa estar atento à qualidade dos pensamentos que entram. Se eu fico pensando assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu tô colocando pensamentos que vão gerar estados emocionais que eu não quero. Que são estados emocionais que vão atrapalhar a minha capacidade de ação. Por quê? Pensa o seguinte. Você quer que dê certo? Você quer arrumar um emprego, por exemplo? Você quer trocar de emprego? Você quer que dê certo? Quero. Todo mundo quer. Mas se eu penso que eu não quero, e eu gero um estado emocional de medo que não vai dar certo, ele vai atrapalhar minha capacidade de ação. É aquela coisa da confiança. Se eu tô confiante em relação a um projeto, a minha ação vai fluir naquela direção. Eu vou conseguir agir de uma maneira melhor naquela direção. Entende? Então a gente quer produzir estados emocionais que estão de acordo com os nossos objetivos. E eles começam no pensamento, na qualidade dos pensamentos que a gente tem. O outro ponto pra gente ter emoções fluindo é a gente aumentar a vazão das ações. Ou seja, vamos agir. Porque se eu pensei porcaria, pelo menos eu tô jogando essa emoção fora. Aí é importante. A gente pode ter pouca consciência sobre o que passa nos nossos pensamentos, porque eles não são materiais. Mas sobre as nossas ações eu tenho muita consciência. Você treinou hoje? E ontem? Ação. Você fez a sua to-do list lá, a lista de afazeres, você completou ela? Completou ou não? Ação. Entende? A ação é mais fácil a gente perceber se a gente está agindo. E pra gente ter um fluxo, mais uma vez, o fluxo é pensamento, emoção, ação. Então eu tenho que controlar a qualidade dos pensamentos e eu tenho que controlar a qualidade das minhas ações. Se eu tô agindo, ação, mesmo suor. Literalmente. Inclusive, quando eu falo ação, eu não tô falando só ação na frente do computador não, tá? Ali, ó, tô agindo. Nossa, produzi muito aqui, ó, mas meu corpo tá parado. Corpo precisa se movimentar. Nosso corpo é físico. Ele é material. Ele precisa se movimentar. O equilíbrio tá é quando a gente age mesmo. Sua. Às vezes, por exemplo, eu tô procurando emprego, né? Que é o exemplo que a gente tá falando. Eu tô procurando emprego. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, né? Eu já mandei os currículos, já tô fazendo networking. Chega num ponto que não tem mais nada mental que eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer? Porque eu ainda tô sentindo apreensão. Vai treinar. Vai correr na rua. Vai caminhar. Vai no shopping. Vai fazer alguma coisa. Vai se movimentar.
Entende? Então a gente pode fazer essa vazão das ações. A gente pode aumentar a vazão de ações. Porque aumentando a vazão de ações, mesmo que eu tenha pensamentos que não são de qualidade, eu vou estar fazendo o negócio fluir. Entendeu? Fez sentido, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Eu não vi aqui se tem outras perguntas. Tá? Legal. Vamos começar a segunda parte agora. Se quiser mandar aquele avião pro colega que, ó, precisa... Gente, olha, meu amigo precisa ouvir isso. Legal, Pri, Dedé, Márcia, Babi. Esse é o momento daquele avião. Demais. Thiago, corações. Quando vocês mandam corações, a gente aumenta a importância da live. Então é bem legal quando vocês mandam os corações aqui, esse coração flutuante aqui, ó. E os aviões também, né? Obviamente. Quanto mais gente a gente tiver na live, mais a importância da live, mais eu tenho empenho pra continuar aqui. Mas as pessoas que estão aqui já tá maravilhoso, tá excelente. Exercício físico, soltar, suar sua emoção. Se emoção é água, né? A gente já falou, emoção é água. Perdeu a hora, mas chegou. Thiago, tá aqui, legal. Emoção é água. Ó, a Karine falou um negócio perfeito aqui. Se emoção é água, quando a gente sua, o que a gente faz? A gente libera a nossa água. Já trocou o café por água com limão? Troquei, legal, eu tô com água com limão agora. Quando a gente sua, a gente tá liberando a nossa água. Então percebe o ciclo? Percebe o ciclo? A matéria e a energia e matéria, elas estão correlacionadas, elas são a mesma coisa. Existe uma equação do Einstein, não vou entrar na física não, vou só falar dessa equação, que é bem simplificada, todo mundo estudou aqui na escola, que é E é igual a mc ao quadrado. É uma equivalência entre energia e matéria. E é igual a mc ao quadrado. Você estudou na escola sim, pode até não lembrar que a física era super complexa. Física é uma filosofia que fala através da matemática, né? Uma explicação do universo. Então, é uma equivalência matemática entre energia e matéria. Energia no nosso corpo é o pensamento, matéria é o nosso corpo. Energia é o pensamento, matéria é o nosso corpo. Então, é um fluxo ininterrupto de energia, pensamento que se transforma em matéria. Energia que se transforma em matéria. Tá? Então, vamos continuar. Então, pra gente melhorar esse fluxo, né? Pra gente sentir menos ansiedade, a gente precisa estar sempre atento à qualidade dos pensamentos, né? E pra isso a gente pratica coisas pra gente conseguir estar atento ao que a gente pensa, a qualidade dos nossos pensamentos a cada momento. E a gente precisa agir. Então nós vamos falar sobre cinco coisas que são cientificamente comprovadas, capazes de melhorar a qualidade dos nossos estados emocionais e capazes de nos tirarmos da ansiedade que vai contra a gente, da ansiedade paralisante, tá? 5 coisas. Só que para cada uma dessas vai exigir esforço, tá? Não vai ser um remedinho. Não vou falar, vai na farmácia e compra não sei o que lá. Vai na padaria, vai no empório e compra um chá. Não vou falar de chá. Chá é legal? É legal. É importante? É importante. Sozinho funciona? Não funciona. Da mesma forma que o remédio para tratar a ansiedade, sozinho ele não funciona. Sabe por que ele não funciona? Porque ele não te cura. Ele tira o seu sintoma, mas cura, ele não te cura. Sabe por que ele não te cura? Porque você não muda o seu comportamento. A única coisa, segredo, a única coisa capaz de mudar a sua vida, de tirar esse sintoma, de te curar, é você mudar o seu comportamento. Se você não mudar o seu comportamento, não tem como. Eu vejo muita gente assim, ai Gus, mas você é muito radical. Aham, sou mesmo. Você é muito, né, tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia. Mas é claro, eu furo, né? Tô aqui tomando café. Eu falo que eu não posso tomar café, eu tô tomando café. Café da ansiedade, eu tô tomando café. Então a gente estabelece as nossas regras para serem furadas. Mas na maior parte do tempo a gente se atém a elas. A gente cumpre as nossas regras. Aí eu vou entrar. O seu remédio de ansiedade, você toma todo dia? Tomo todo dia. Você pula no final de semana? Não pulo no final de semana. Então, é a mesma coisa. Esses remédios que eu vou falar aqui agora, essas práticas, você não vai pular no final de semana.
Porque no final de semana seu corpo deixa de... Não, não deixa. Tem que tomar o remédio. Quem toma o remédio à pressão, toma todo dia, no final de semana também, no final de semana também. No sábado também, Gus, no sábado também, no domingo também, tá? Todo dia. Então vamos lá, sono é a primeira delas. Fizemos uma live, a live número 10 foi sobre sono, sobre qualidade do sono. Já falei várias vezes, qualidade do sono. Sono é super importante. Escrevi umas coisas aqui sobre sono. O sono equilibra a nossa relação entre pensamento e ação porque ele cessa o fluxo de pensamento. Então se eu tô ali, nossa, tem muito pensamento, tá caindo no lago de emoção, vamos pensar assim, vamos fazer desse jeito, é assim. Tem um cano, que é o pensamento, um cano de pensamento, ele é enorme, tá? Pode ter uma vazão muito grande de água lá pra dentro, pode ter uma vazão menor. Tem um poço, um lago, que é a emoção, tá? Essa é a emoção. E tem um outro cano, que é um cano de saída, que é vazão, que é a ação, tá? Legal? Ficou melhor assim a metáfora. Então, se eu tô com um fluxo de pensamento muito grande, tá entrando água ali no meu cano, no meu lago, tá entrando água no meu lago. Se essa água é poluída, então, ou seja, eu tô pensando que o medo não vai dar certo, o que vai ser, eu não vou conseguir, o futuro, não, eu tô só jogando esgoto dentro do meu lago. Gente, por mais que eu haja, a água vai ficar contaminada, né? Por mais que eu haja, se eu agir muito, eu vou conseguir fazer uma reciclagem, limpeza rápida. Mas por mais que eu haja, a água vai ficar contaminada. Então, quando eu durmo, eu fecho esse aqui. E aí eu dou tempo do meu lago emocional escoar, se limpar, né? Dele se limpar. Porque quando a gente dorme, a gente recicla. A gente recicla as nossas células, a gente faz os nossos processos metabólicos. Então, quando a gente dorme, é perfeito pra gente cessar. Então, o sono, ele equilibra esse estado, tá? Ele equilibra esse estado. Então, é super importante. O sono, ele cura o nosso corpo, ele regenera o nosso corpo, ele traz mais potência pra ação. E aí, qual que é a consequência de não dormir? Eu fico cansado. Qual que é a consequência de estar cansado? Eu limito a minha capacidade de ação. Porque se eu tô cansado, por mais que eu queira fazer, nossa, eu preciso sexta-feira, né? Às vezes sexta-feira eu fico exausto. Geralmente, nessa sexta-feira eu vou tá pleno, não vou estar cansado, mas geralmente na sexta-feira eu fico cansado. Porque agir muito durante a semana. O que acontece? Eu não consigo agir tanto na sexta-feira, então eu limito a minha capacidade de ação. Então a gente precisa estar descansado. Quanto mais descansado, bem disposto a gente tiver, mais capacidade de ação a gente terá e mais o nosso ciclo da vida vai fluir. Porque eu vou agir e vou escoar as emoções, tá? Então, sono é super importante. Eu até, esses dias pra trás, eu postei uma frase que, às vezes, a coisa mais produtiva que você pode fazer é dormir. Quem gosta de dormir? Manda o coração aqui. É bom? Às vezes, a coisa mais produtiva que você pode fazer é dormir. Inclusive, terça-feira. Às vezes, terça-feira à tarde, agora que a gente tem o home office, a gente tem a liberdade de fazer isso, né? Às vezes, o seu corpo tá exausto, é na terça-feira à tarde. Não é no sábado ou no domingo, porque o nosso corpo ele não é um robô. Então, às vezes, é terça-feira à tarde. Se é terça-feira à tarde que você tá exausto, descanse terça-feira à tarde. Respeite o seu corpo. Respeite. Toma cuidado com essa coisa de ter que estar no trabalho das 9 às 6. A gente não é robô. Procure trabalhos que te permitam ter mais liberdade. Não necessariamente você precisa fazer home office todos os dias, mas pelo menos você ter a liberdade de. Se você não tem isso no seu trabalho ainda, lute para conseguir isso. Lute não no sentido de guerra, mas no sentido de trazer argumentos para convencer o seu chefe, né, as autoridades, o seu trabalho, né, de que isso é importante. Gente, não advogue contra o home office. Você pode não gostar de trabalhar na sua casa, não tem problema. No entanto, você ter a possibilidade de é muito importante para a sua maturidade. Porque é importante a gente conseguir descansar quando o nosso corpo precisa descansar. Então, sono a gente já falou sobre várias vezes. Segundo ponto, meditação. Meditação. Já falamos muitas vezes e vamos falar muitas e muitas vezes. Gus, todo dia meditação? Todo dia. Ah, mas eu não consigo. Vai ter que conseguir. Não tem... Gente, não tem acordo com a meditação. Não tem acordo. Tem que fazer todo dia. Ah, não, mas eu sou super ansioso e elétrico. Meditação não é pra mim. Amigo, é pra você. Exato, é pra você. Eu também, fluxo de pensamento. Vocês estão vendo, eu falo acelerado. Tô tomando café aqui, tô acelerado. Surtado não, acelerado. Muito pensamento. Então, assim, a meditação é pra você, não tem acordo, esquece, não tem acordo. Ah, mas a minha avó vivia super bem e não meditava. Mas você não tá vivendo super bem e precisa meditar.
Entende? Eu sei como é que é isso. Porque se eu não medito, eu sei as consequências que tem. E você sabe por que que eu entendi tão bem que a meditação é tão transformadora? Porque eu tô meditando todo dia. Entendeu? Porque eu tô meditando todo dia. Só eu? Não. Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Chicago, todos os principais centros de educação do mundo têm papers científicos falando da meditação. Amigo, não dá pra você evoluir sem meditação. Da mesma forma que o Rê falou, é uma higiene mental. É uma higiene mental. É isso, é higiene mental. Vamos supor, sou cardiologista. Você chega pra mim, um cardiologista sério, né? Um cardiologista moderno. Você chega pra mim e fala assim... Eu pergunto, como é que é seu... Amigo, como é que é seu estilo de vida? Ah, eu sou sedentário, eu não treino. Não vai ter acordo. Se ele for sério, ele vai falar assim, olha, você pode continuar sem treinar. Mas tá certo? Não tá certo, tá errado. Você tem que fazer atividade física todo dia. No mínimo 30 minutos por dia. Ah, não, mas eu tenho preguiça, eu faço só 15. Tá errado. É 30, entendeu? No mínimo 30. A meditação é isso, não tem acordo. Tem que fazer todo dia. Por quê? Aí vamos lá. Por que que na época E se você tá incomodado que eu tô falando isso, talvez esse canal não é pra você. Entende? Porque eu preciso falar a verdade. Não dá pra... Ah, mas eu não consigo meditar. Mas tem que meditar. Tem que aprender. Aprende uma técnica que pra você é interessante, entendeu? Entende? Legal. Não vai ficar com raiva de mim. É a verdade. Tô falando a verdade. Algum horário específico pra meditar? O horário específico é o horário que se encaixa na sua rotina e que você vai fazer todo dia. Eu prefiro fazer de manhã. Tá? Porque é o horário que assim, eu sei que eu vou fazer, não vai ter escolha, eu vou acordar e eu vou fazer a meditação. Meditação é duas coisas, gente. Meditação é limpeza mental. Na época da nossa avó, a nossa avó, ela morava, onde que ela morava? Nossa bisavó, na floresta. Ela era camponesa. A minha morava na roça, né? Ela não tinha esse volume de informação gigante. Eu grito aqui tanto que meu vizinho, coitado, deve estar acordado. Tomara que ele esteja aqui na live. Vou convidar ele pra live da próxima vez, que ele não vai ficar com raiva. Na época, ela não tinha esse volume de informação que a gente recebe o tempo todo. A gente, tá recebendo informação. Tá lotando a nossa mente. Então, que é aquela coisa do pensamento. Ou seja, a gente tá produzindo pensamento loucamente. O que acontece? O tempo todo tá caindo pensamento no nosso lago de emoção. O tempo todo tá caindo. O que acontece com água batida? Fica turva. Lembra quando você foi pro mar e o mar tava revolto? Pula dentro do mar pra você ver se você enxerga alguma coisa. Não enxerga nada. Então você não quer um fluxo constante de pensamento. Você quer, uma vazão. Você não quer um fluxo desordenado, na verdade. Você quer uma vazão constante. Em que os pensamentos vão entrando, mas ele não balança muito seu lago emocional. Então a emoção, ela gera isso. A Lola colocou a imagenzinha aqui. Como se medita? Gente, já falei algumas coisas sobre meditação. Vamos continuar falando aqui. Mas, Google. Entra no Google que lá tem várias coisas sobre meditação. É simples, tá? Então, a gente precisa deixar esse fluxo de pensamentos mais tranquilo para nossas águas internas ficarem mais tranquilas. Porque se elas estiverem muito bagunçadas, a gente perde a visibilidade. E aí a nossa ação fica desordenada. Eu não sei para onde que eu vou. Eu não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Entende? Quando você tá mentalmente confuso, você tem dificuldade para saber qual que é a direção que você tem que agir. Então a meditação ajuda nisso. Ela ajuda a fazer limpeza mental, higiene mental. Você, amigo, escova os dentes todos os dias? Escova. Eu sei que você escova. Porque senão a sua boca vai apodrecer, o seu relacionamento vai acabar, porque ninguém aguenta gente com bafo. Da mesma forma, você precisa meditar todos os dias, tá? A nossa avó... O vizinho acordou. Vou falar um pouco mais baixo agora. Ele abriu uma porta aqui, mas ele sempre acorda cedo também, então acho que ele tá indo trabalhar. A nossa avó, ela morava lá na floresta, né? Ela comia coisa melhor, de melhor qualidade, e principalmente ela não tinha um fluxo de informação recebendo o tempo todo. Então, para ela, a meditação talvez era menos necessária. A gente vai falar um pouco sobre a natureza daqui a pouco, porque ela contemplava. Então, o equilíbrio que ela tinha com a natureza, de uma alimentação saudável, menos industrializada, de um contato mais íntimo com a natureza, ajudava ela a processar essa reciclagem com mais tranquilidade. Porque quando a gente está em contato com a natureza, nós vamos falar sobre estudos científicos, a gente consegue diminuir o nosso fluxo de pensamento e principalmente limpar esse fluxo de pensamento. Tá?
Então, quando a gente está em contato com a natureza, talvez a nossa necessidade de meditação é menor. Mas se a gente está em contato com a natureza, tá morando na natureza, mas está com o celular o tempo todo vendo notícia no computador, aí a gente vai ter a necessidade. Então, assim, todos vocês estão aqui na frente do celular, são 7 e alguma coisa da manhã, vocês estão na frente do celular. Ou seja, eu tenho certeza que vocês recebem um fluxo de informação muito grande, não tem acordo sobre meditação. E a outra coisa é que a meditação ensina a nossa mente a se perceber. Lembra que a gente falou que o fluxo, o cano lá de pensamentos, a gente tem que perceber a qualidade das águas que a gente está jogando para dentro da gente? A qualidade das águas? Pois é, a meditação ensina a gente a perceber. Opa, tô pensando uma coisa que não vai ser legal para mim. Tô pensando que esse projeto não vai dar certo. Não. Eu vou pensar que vai dar certo. Por quê? Porque eu vou agir nessa direção. Não é só pensar, né? Eu não gosto nunca de ser confundido com uma pessoa que fala que pense positivo que vai gerar positivo. Esquece, eu não sou essa pessoa. Porque isso não existe. A única maneira de dar alguma coisa dar certo é a gente agir. E a gente vai falhar. Essa é a única certeza que eu tenho. A gente vai falhar, a gente vai errar e a gente vai aprender com os nossos erros e a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Não é só o pensamento que leva ao resultado, é a ação, é o fluxo. Pensamento, emoção, ação, resultado. Pensamento, emoção, ação, resultado. Então, meditação não tem acordo, é isso. Ah, e outra coisa é que ela ensina a mente a voltar pro presente, né? Ela ensina a nossa mente a voltar pro presente. Esse mesmo estudo do Gilbert que eu falei lá atrás, do Gilbert de Harvard, a nossa mente, quando ela tá divagando, ela tá no passado ou ela tá no futuro. Ela só não tá no presente. E a gente é mais feliz quando a nossa mente volta pro presente. Ela é mais feliz quando a gente volta pro presente. Tá? É isso aí, a avó acordava com as galinhas, a Karine falou, a nossa avó acordava com as galinhas, ou seja, os ciclos circadianos dela estavam ajustados, mas nós também estamos acordando com as galinhas, então essa parte a gente tem bem. O outro ponto, então já falamos sobre meditação, já falamos sobre sono, agora vamos falar sobre atividade física, já até citei um pouco em cima. A atividade, gente, tá fazendo sentido? Tô falando rápido aqui, tá fazendo sentido? Me avisem aqui se está fazendo sentido. Compartilhem depois o resultado da live, se fez sentido, compartilhem com os amigos. Vamos seguir. Atividade física. A atividade física é importante, Gus? A atividade física não é importante. A atividade física é necessária. É diferente de ser importante. Importante ela é, mas ela é necessária. Todo dia. Isso não sou eu que tô falando. Isso é o seu cardiologista, o seu médico, tá? Se tem médicos aqui, vocês podem comprovar. Gente, não faltam estudos científicos dizendo que a atividade física é importante. Ai, mas eu tenho preguiça, então fica ansioso. É isso, entendeu? Então fica ansioso. Legal, Lari, Lele, obrigado. Então fica ansioso. Entende? É isso. O seu médico, o seu cardiologista, você chega pra ele, você chega nele, ele fala assim, tá, tô obeso, tô com colesterol alto, ele vai falar assim, tem que fazer atividade física. Toma esses 10 remédios aqui, eles vão te ajudar, mas tem que fazer atividade física. Ai, mas eu não consigo. Então morre. Não, desculpa, não isso, mas assim, então fica mal, entendeu? Então a gente precisa agir diferente, gente. Pra ter resultado diferente, a gente precisa... o Norton é médico, certeza, atividade física é bom pra tudo. Pra gente ter resultado diferente, a gente precisa agir diferente. Ai, mas eu não tenho disposição, nem eu. Tem um vídeo do Drauzio Varela que é bem interessante, que ele fala assim, gente, quem acorda... o Wilson é médico aqui também. Quem acorda falando assim, nossa, eu acordo mega disposto pra treinar. Mentiroso. Mentiroso, não acorda. Mentiroso. Mentira. A gente não acorda bem disposto pra treinar. Assim, é parcialmente mentira. Eu, por exemplo, eu acordo bem disposto pra fazer uma caminhada, principalmente no final de semana. Acordo, quero sair pra fazer a caminhada, mas assim, a musculação em si, eu não acordo, porque eu faço musculação também. Eu não acordo bem animadão pra fazer musculação. Não, acordo com preguiça, quero ficar na cama, entendeu? Eu queria comer alguma coisa gorda. É isso que a gente tem disposição. Nosso corpo é preguiçoso, nossa mente é preguiçosa, ela não quer concentrar. A mente é preguiçosa e não quer concentrar. O corpo é preguiçoso e ele não quer agir. Então, a gente não acorda com disposição. O que vai fazer a gente cumprir o que a gente estabelece pra gente não é a disposição, é a disciplina. Eu falei sobre isso nos stories ontem. É a disciplina. É a disciplina. Então, assim, eu faço mesmo sem disposição. Eu não tenho disposição, mas eu faço mesmo sem disposição, tá? Então, atividade física é isso. É sofrido demais. Vai sofrendo. Porque a cada vez que a gente fizer, a gente se torna mais... Aquela atividade vai ficando mais fácil. Eu vou confessar pra vocês. A atividade física, pra mim, hoje, ela não é difícil.
Entendeu? Porque eu já tô tão acostumado, tem tantos anos que eu venho fazendo que ela não é. Mas ela já foi em algum momento, tá? E aí, como que você faz, já que tá muito difícil, o que você faz pra estabelecer como hábito? Pensa no resultado, entendeu? Ah, você pode ficar saradão, saradona. É isso. Não é errado querer ficar saradona, ficar gostosona. Não é errado. Isso não tá errado. Gente, o cultivo da beleza é maravilhoso. Entendeu? Se é uma coisa que vai destruir o seu corpo, não. Mas, assim, você cultivar a beleza é uma das primazias da vida. Esse cultivo da beleza, tá? Então, isso é importante. Aí, atividade física, então, já falamos, tá certo, é isso. Terceira coisa, natureza e sol. Tem muita pesquisa científica que correlaciona o aumento da felicidade com o aumento da nossa exposição à natureza e ao sol. Inclusive, tem pesquisa científica muito interessante, super moderna, que diz que quando a gente coloca o nosso pé na terra, na natureza, a gente equilibra melhor os nossos ciclos circadianos, que é o nosso relógio biológico. A gente quer ter o nosso relógio biológico ajustado para a gente conseguir deixar esse fluxo fluindo melhor. A gente quer ter isso ajustado. Então, o contato com a natureza é super importante. Mas, Gus, eu moro na cidade, então vai para um parque. No seu prédio, talvez tem grama. Gente, também não tem acordo. Muito importante a gente entrar em contato com a natureza. A gente é feito de natureza. Entende? A Terra é um organismo muito maior que a gente. Não é a gente que comanda a Terra, ela que comanda a gente. A gente faz parte dela e não o contrário. Nunca nos esqueçamos disso. Quando eu estou com cólica, eu mexo nas plantas, na terra, melhora muito. Muito legal, Liginha, é isso. O contato com a natureza é muito importante, principalmente pra gente ter esse equilíbrio mental. Então tem estudos científicos. Quanto? Sol, todo dia. Ah, mas eu não consigo tomar todo dia. Nem eu, também não consigo. O ideal seria, mas não consigo. É isso, entendeu? Tô disposto a arcar com as consequências de não conseguir tomar todo dia. Mas eu tento tomar sempre que eu consigo, entendeu? Assim, no final de semana, certeza que eu vou tomar pelo menos 15 minutos de sol. Geralmente mais do que isso. Então, tenha em mente que você precisa entrar em contato com a natureza, precisa tomar sol, tá? Tenha em mente, sol é antidepressivo. Real, científico, tá? Aqui eu não tô falando assim, abraça a árvore que vai te fazer bem. Vai mesmo. É real isso, entendeu? Ela vai, é real isso. Às vezes, até eu tenho um preconceito assim, né? Parece que a pessoa, você é muito abraçar a árvore, como se isso fosse uma coisa negativa, né? Olha a loucura. Até eu não gosto de ser confundido com uma pessoa que abraça a árvore, mas eu sou a pessoa que abraça a árvore. A verdade é essa, né? Eu gosto muito, é muito importante, tá? Tudo é formado pelos 5 elementos, é exatamente isso. É muito importante estar em contato com a natureza. Eu sou a pessoa que abraça a árvore. E aí o último, foram quantos? Sono, meditação, atividade física, sol e natureza. E aí o último são os relacionamentos. Já fizemos live sobre relacionamentos. Não vamos falar aqui sobre os relacionamentos, mas o que são os nossos relacionamentos? Os nossos relacionamentos são os reflexos dos nossos estados emocionais. Como a gente tem dificuldade de enxergar esse nosso poço de emoções, esse nosso lago de emoções, como é que eu tô, o meu lago de emoções? Quando eu fecho o olho, eu tenho muita atenção, eu consigo enxergar, mas ainda assim eu não consigo enxergar tudo. Eu vou dar um exemplo, aquela pessoa super plena, acabei de voltar do Tibete. Eu mesmo, quando eu fui há um tempo atrás estudar na Austrália. Fui fazer uma imersão em autoconhecimento na Austrália. Foi um negócio extremamente profundo. Eu cheguei num nível de paz lá, que era uma coisa assim... meu Deus, eu atingi o estado supremo da paz. Eu sinto amor por tudo e por todos. Eu sinto amor pelos animais. Eu virei vegano lá na época que eu tava morando na Austrália. De tanto amor que eu sentia. Aí, beleza. Nossa, tô pleno, né? Me iluminei. Voltei pro Brasil. Primeira semana com a minha família eu tava brigando. Tava iluminado? Tava nada. Porque quando a gente tá com estados emocionais bons, tranquilos, a gente não briga com os outros. Mas era meu irmão que tava me deixando com raiva, minha mãe... Amigo, você tá produzindo a raiva em você. Entende? Então assim, não adianta nada se iluminar e não conseguir conviver com os outros. Não existe isso. Não existe... Primeiro, eu não vou falar que não existe iluminação, mas eu acredito que ninguém está em equilíbrio. Ou melhor, ninguém é equilibrado. A gente está em equilíbrio. Então, como que a gente percebe se tá sendo efetivo todo esse treinamento que a gente está tendo? Se a gente está tendo bons relacionamentos. Os nossos relacionamentos, eles são os reflexos dos nossos estados emocionais. Da mesma forma como eu preciso da... Mari, fala se tem... Tô com o dente sujo?
Tô com dente sujo, gente? Não consigo enxergar meu dente? Você pergunta pro amigo. A gente tem dificuldade em enxergar o nosso próprio corpo físico e a gente pede pro amigo, a gente olha no espelho pra gente enxergar nosso próprio corpo físico. A gente tem dificuldade em enxergar os nossos estados emocionais. A gente tem dificuldade em enxergar os nossos estados emocionais. E a gente precisa das outras pessoas pra enxergar os nossos estados emocionais. Então, se eu tô conseguindo sentir amor por tudo e por todos, inclusive na nossa família, aquele relacionamento difícil, a família da pessoa com quem a gente se relaciona, né? Porque quando a gente se casa, a gente decide se relacionar com a família do nosso cônjuge, do nosso parceiro, da nossa parceira. Tá se dando bem com essa família também? Tá se dando bem no trabalho? Com os colegas? Tá? Aí sim você tá cultivando amor. Lá eu tava cultivando amor num ambiente, em laboratório. Maravilhoso, aprendi muita coisa. Muita coisa. Aprendi muita coisa sobre mim mesmo. Mas a gente só realmente consegue... a gente só verifica que a gente está em equilíbrio quando os nossos relacionamentos estão bons. Temos dificuldade de ver os nossos estados emocionais. Precisamos de ajuda. Perfeito, Silvia. Precisamos da ajuda dos outros. E aí, gente, pra finalizar aqui, eu queria dizer o seguinte. Eu postei um negócio no Instagram que foi um macaco e um leão. E teve muitos comentários que foi um macaco e um leão. Eu não sei se eu falei sobre isso na última live, mas acho que não. Acho que eu falei foi nos stories. Que foi um macaco e um leão, um olhando pro outro. E o leão, assim, agressivíssimo. E o macaco pleno. Se você não viu ainda, volta aqui no meu feed, que tá lá. O leão super agressivo e o macaco pleno. Aí, o que acontece? O macaco tá tendo uma reação tranquila. Aí, assim, o meu objetivo de vida é agir mais como macaco e menos como leão. Que é, quando tá tudo tendo caos lá de fora, eu reajo de uma maneira tranquila. Muita gente interpretou que o macaco é aquela pessoa que tá morrendo de raiva, mas ela tá com uma cara fina, né? Não desce do salto. Não é, gente. A gente não pode engolir os nossos estados emocionais. Isso não é equilíbrio. Vamos pensar no nosso lago da vida? Quando eu reajo, eu tô o caos dentro, mas eu reajo, eu tô morrendo de raiva das pessoas, eu tô aqui fazendo uma cara sorrindo, tá podre dentro, tá mais podre ainda, porque eu não tô agindo em direção às minhas emoções, entendeu? É melhor eu falar pra pessoa, você fez isso, você fez aquilo, não foi legal, tal. Tem formas e formas de falar, né? A gente pode falar dando um tapa na cara da pessoa, dando um soco, ou a gente pode falar com carinho. Aí eu vou ter resultados diferentes. Mas nas duas situações eu estou agindo. Se eu sinto e eu não ajo, eu apodreço. Então quando a gente fala do macaco e do leão, não é pra você fingir que está bem. É pra você conseguir estar bem. O macaco é você tá vivendo o caos do lado de fora, mas você entende as coisas. Percebe? Então, assim, tá acontecendo, fiquei desempregado, mas eu entendo que, assim, eu tô evoluindo, eu tô aprendendo, tô agindo nessa direção. Eu sei que é difícil. Tá, vamos falar do relacionamento, né? Se a pessoa faz alguma coisa que me desagrada, ao invés de eu sentir a raiva por ela, eu já entendi lá no início, na entrada do pensamento. E eu já não sinto a raiva. É muito mais sutil, mais sofisticado que eu fingir que eu não tô com raiva. O macaco, ele não se intoxica com os pensamentos, com a energia do momento. O macaco, ele não se intoxica com os pensamentos. Então ele entendeu a entrada, lá na entrada. Entende? Então quando eu finjo, eu me intoxico, eu gero doença. Então assim, esquece, se você finge que tá tudo bem, vai te gerar doença. A gente tem que expressar, a gente tem que escoar os nossos estados emocionais. Tem formas e formas de escoar os nossos estados emocionais, tá? A gente pode escoar os nossos estados emocionais agredindo o outro, ou a gente pode escoar sendo gentil com o outro, falando de uma maneira legal. Amigos, chegamos ao fim dessa live. É isso. Espero que eu tenha respondido aí grande parte das perguntas. Muito obrigado a todos que vieram. Muito obrigado a todos que compartilharam. Se você quiser compartilhar, me fala, funcionou pra você? Corações aqui pra eu saber. Na próxima live eu estou pensando em falar sobre relacionamentos familiares. Legal, Gizinha. Obrigado, Fabiola. Estou pensando em falar sobre... Dedé, daqui a pouco a gente se fala. Então, estou pensando em falar sobre relacionamentos familiares. Pode ser que a gente não vai falar sobre relacionamentos familiares. Por quê? Porque pode ser que eu mude de ideia. Porque acontece isso, entendeu? Às vezes vem uma outra ideia e eu falo, é sobre isso. Por exemplo, a ansiedade me veio por causa de uma pessoa duas pessoas, na verdade, 3 pessoas que me falaram sobre ansiedade na semana passada. Eu falei, vamos falar sobre ansiedade, tá?
Foi incrível, legal. Gente, se vocês quiserem compartilhar a live, aquele momento assim que depois tira o print screen, manda, se quiser só, tá? Se quiser, que eu acho que é uma coisa legal porque a gente mostra pros amigos. Mas eu vou deixar a live salva. Lá no Telegram, eu vou mandar uma enquete pra saber um pouco sobre horários, o que vocês acham de horários. Ah, e quase que eu me esqueço. Quase que eu me esqueço. Bônus da live de hoje. Quem quer o bônus da live de hoje? Vai me mandar uma mensagem no WhatsApp. Qual que é meu número de WhatsApp? Eu preciso ver aqui. Nem eu sei. Bom, eu vou colocar no Telegram, mas eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Eu vou colocar no Telegram. Anota aí. Anota aí, quem quiser. Me manda no WhatsApp. Quem já tem o WhatsApp já pode me mandar. É o 11, DDD 11 9 7543 2206. Alguém, por favor, alguém muito gentil, escreve aqui o número 11 9 7543 2206. Me manda uma mensagem lá. Me manda, de preferência, se a gente não tá em contato ainda, me manda com o seu nome e o seu e-mail para eu ter o registro. E aí eu vou mandar. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia dar uma dica de uma coisa pra ser menos ansioso? A partir de um... Dedé, valeu, é isso mesmo. De um estudo científico? Exatamente, eu vou mandar essa dica lá, tá? Então me manda mensagem lá que eu mando eu vou falar sobre esse estudo científico pra vocês lá. Beleza? Valeu, amigo. Amigos, gratidões, como se diz o rei. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É muito legal compartilhar com vocês. Tenho aprendido muito em cada uma dessas lives. E vambora, semana que vem tem mais. Amanhã tem live às 7 horas da noite com a Suzana. A Suzana é nutricionista, mora no Tahiti. Foi uma das pessoas que mais tem me ajudado a criar consciência sobre a alimentação, sobre a relação da alimentação com os estados emocionais. Então recomendo a todos assistirem amanhã às 7 horas da noite. E na quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente terá uma live com a Bianca, que é a fundadora da Green People. Aqueles sucos prensados a frio, que foi a primeira vanguardista. A Bianca tem uma história de vida muito incrível. Ela tinha anorexia e ela criou a Green People exatamente para colocar dentro do sistema dela alimentos de verdade, tá? Então, amanhã, quarta-feira, às 7 horas tem live e quinta-feira, às 7 horas tem live com duas mulheres maravilhosas, super empoderadas. Beijos, muito obrigado. Fomos. Boa terça-feira pra todos.